Abre a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. É o segundo sermão dessa série que nós estamos pregando aos Tessalonicenses. A série como um todo, ela tem como título Encorajamento em meio às lutas. Por quê? A igreja de Tessalônica, embora recebeu o evangelho com muita alegria, e embora tenha crescido rapidamente, nós já falamos aqui, entre 3 e 4 semanas que o apóstolo Paulo ali esteve, ele pregou o evangelho, a igreja se estabeleceu, já deu tempo dele ser perseguido, sair correndo de lá, e a igreja ficou formada, tudo muito rápido, né? Às vezes a gente reclama da velocidade dos dias de hoje, né? Fala, nossa, pastor, hoje as coisas são rápidas demais. Imagina naquele tempo, que com 4 semanas, a igreja foi pregado, a igreja estava em pé, já tinha liderança, teve perseguição, o apóstolo foi embora. Rapidão, sim. E essa igreja que ficou com as perseguições precisava de encorajamento no meio das adversidades. Nós já vimos aqui, semana passada, no capítulo 1, que Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Tessalônica, ele se alegrava bastante por saber que aqueles irmãos, mesmo no meio das lutas, estavam permanecendo fiel. E nós vimos ali as marcas de uma igreja que agrada a Deus, e Paulo louvou a igreja por isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como esse evangelho deve ser pregado. Nós vamos no capítulo 2, dos versículos 1 até o 12, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo uma autodefesa, mas a gente vai perceber que essa defesa não é necessariamente da sua pessoa. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, como esse evangelho deve ser proclamado às pessoas. Então, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 até o 12. Na minha Bíblia, tem como título Trabalho de Paulo em Tessalônica. Se você tem a Bíblia em revista atualizada, vai estar o proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter feito exigências. Preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês, com certeza, se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Até aqui. Vamos orar? Te louvamos, Deus, por essa manhã tão gostosa, esse clima ameno, onde nós estamos reunidos aqui na Tua casa para louvar o Teu nome. Um dia lindo, Senhor, que o Senhor preparou para nós, para que nós nos alegremos na Tua casa, bendizendo ao Senhor, reconhecendo a Tua graça. O
Senhor já nos deu uma oportunidade rica de cantarmos louvores, já lemos a sua palavra, já oramos, Senhor, meditamos aqui, pelo menos em duas circunstâncias, Deus, reverendo Márcio, presbítero Rinaldo, nos trouxe a palavra e meditamos nela, pudemos ofertar ao Senhor tudo isso fruto da sua graça. E agora, Senhor, estamos mais uma vez com a tua palavra aberta. Que o Senhor reine, a tua voz nos dirigindo, e por isso, Senhor, fala conosco na tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender que a igreja, como eu falei, estava sofrendo uma grande perseguição. E um dos alvos da perseguição que a igreja sofria era a liderança do apóstolo Paulo. Então, mais uma vez, lembrando rapidamente, Paulo, em 4 semanas, estabeleceu a igreja ali e foi embora, e a igreja se tornou perseguida naquele momento. Se você for dar uma olhada em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versos 1 a 9, eu até vou ler para você entender como foi a plantação da igreja em Tessalônica. Vai projetar para que você possa acompanhar. Diz assim, como foi a estadia de Paulo em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica, onde segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Se nós formos continuar lendo o texto, você vai perceber que pegaram o apóstolo Paulo, prenderam também, perseguiram o apóstolo Paulo, Jason aqui foi solto sob fiança, ou seja, a igreja estava vivendo um momento muito complicado. Paulo foi acusado de ser um agitador. Olha, aqueles que estão agitando o mundo chegaram aqui também. E é interessante, irmãos, que aqui, os 3 grupos sociais que viviam na cidade encontraram um motivo único para perseguir Paulo por causa do evangelho. Os judeus sentiram inveja e perseguiram Paulo por causa da religião. Fala, como é que esse homem vem, em 3 semanas, em 3 sábados, prega na nossa sinagoga e arrebanha judeus do nosso meio? Nós estamos aqui todos os sábados pregando, e de repente esse homem com 3 finais de semana, tira um povo daqui, gerou inveja. Os romanos, aqui no caso os judeus, inclusive, incitaram os romanos, e o Estado romano começou a ter problema com Paulo, porque ele falou, olha, ele está pregando um novo rei, fique esperto, vocês fiquem atentos, porque esse cara aí, esse perturbador, está pregando um novo rei. E aí dos pagãos, que viviam na sua idolatria, também se juntaram, falaram, olha, esse cara aqui já está dizendo que existe um Deus só, nós somos politeístas, e agora ele tem dito que só tem um Deus. Então, todos os grupos sociais da cidade encontraram um motivo unificado para unir forças contra o evangelho de Cristo. Perceba que não é algo muito diferente nos nossos dias. Os da religião falam, esses cristãos aí que querem pregar esse evangelho
mais puro, por assim dizer, que na verdade é o único evangelho, não tem um mais ou menos puro. Existe o evangelho e a dissolução dele. Não, esses que querem viver o evangelho aí são radicais, são extremistas. Eu já ouvi gente falando do povo igual nós aqui. Eles são evangélicos xiitas. Então você vê que há um levante de pessoas, porque nós pregamos contra o pecado, falamos que Cristo é perdoador, mas é reto e justo juiz também. Então há um movimento hoje que persegue o verdadeiro evangelho. Você percebe aí fora, ainda mais nessa ebulição política que nós estamos vivendo. É um candidato de um lado e um candidato do outro, e a tal da terceira, quarta, quinta, sei lá quantas vias vão querer inventar. Todo mundo tentando dizer, mas os evangélicos não podem isso. Os evangélicos estão se alinhando a A, se estão se alinhando a B. Os evangélicos. Então você começa a perceber que também há um olhar diferenciado para os evangélicos. Diga-se de passagem, falei a semana passada, um dos candidatos disse que, se for eleito, vai regulamentar até a questão do evangelho, vai colocar padres e pastores nos seus devidos lugares. Ora, o nosso lugar é pregando o evangelho e lutas que venham. Paciência. Você vê também o mundo levantando cartas. Eu vi essa semana, graças a Deus, irmãos, aquele projeto de montar um conselho LGBTQI+, aqui na cidade, foi por água abaixo. Mobilização da igreja cristã e do povo, da sociedade de bem aqui da cidade, se mobilizaram. Mas eu vi alguns cartazes das pessoas que eram contrárias a isso, ou que eram favoráveis ao projeto, dizendo assim: amem como Deus ama. Deus é amor, os evangélicos precisam amar como Deus ama. Deus não discrimina ninguém. Então você está vendo uma sociedade pagã, em si mesmada, querendo ensinar para a igreja como deve ser o evangelho. Perceba que, assim como no tempo de Paulo, a gente tem perseguição de todos os lados, de dentro e de fora da igreja, por conta de uma visão diferente do evangelho. Então, logo depois do apóstolo Paulo ter feito a sua saudação inicial aos irmãos, inclusive louvando a Deus, porque eles estavam se portando bem, agora, o apóstolo Paulo apresenta uma defesa pessoal diante dos ataques que ele estava sofrendo. Acontece que essa defesa que Paulo faz aqui sobre si, olha, vocês sabem como eu me portei no meio de vocês, como eu andei, que eu preguei com pureza e tudo mais que nós vamos ver aqui no texto. Essa defesa não era necessariamente uma defesa de Paulo. A preocupação do apóstolo Paulo não estava em se defender ou manter o seu status quo de apóstolo, ou que as pessoas não o acusassem por conta do apostolado. A grande questão de Paulo é que ele sabia que o povo, os religiosos, o Estado e tudo mais queria simplesmente desmerecer a sua pessoa para assim desmerecer o evangelho. A grande questão é que aquela tentativa que eles estavam contra o apóstolo era uma tentativa ímpia de desqualificar o trabalho. Perceba o que diz em Atos. Esses que estão causando alvoroço no mundo, chegaram aqui e querem alvoroçar o nosso negócio aqui. Esses que dizem que são cristãos, mas não amam, querem nos ensinar. Esses que dizem do evangelho, mas estão querendo se envolver com política, querem falar conosco. Esses que têm princípios e não negociam seus princípios por nada, chegaram aqui e querem se estabelecer. A ideia do apóstolo Paulo era mostrar para aquelas pessoas que a pureza do evangelho estava ligada à pureza da sua vida. Uma vez que eles conseguissem desqualificar o pregador, por consequência, eles queriam atingir a credibilidade da mensagem. Não é assim que as pessoas fazem hoje, irmãos? Quando você vai pregar o evangelho para alguém fala, mas o pastor fulano de tal, o Silas, o João, o Paulo, o Pedro. Irmãos, cada um deles vai dar conta para Deus, como nós também. Às vezes, quando a gente fala, o pastor fulano de tal vai dar conta para Deus. Ele vai dar e nós também vamos dar conta para Deus. Não, todo mundo. Mas perceba que quem fala isso, não fala porque quer seguir o evangelho puro. Fala porque quer se afastar. Lembro-me que uma vez eu estava até na igreja presbiteriana central, estava tendo uma aula de escola dominical com o reverendo Hermes Maia. Hermes já veio aqui algumas vezes, é uma sumidade de conhecimento, precisamos trazê-lo mais algumas vezes aqui para falar conosco. E o reverendo Hermes Maia estava falando ali sobre o dia do Senhor, a guarda do dia do Senhor, e ele comentou que
muitas pessoas enchem o dia do Senhor de várias atividades e se cansam no dia do Senhor e às vezes nem servem ao Senhor ou oferecem para o Senhor no seu dia o pior do seu tempo. Às vezes chega cansadão, derrubadão. Ele usou alguns exemplos assim, alhures, irmãos, né? Sem ser direcionado a ninguém. Ele colocou, por exemplo, o futebol. Falou, ó, o crente vem na escola dominical, vai à tarde, joga futebol no solão, vem à noite, como é que ele vai prestar culto, irmãos? É tenso. O cara chega derrubadão aqui. Né? A gente está pensando em estofar os bancos aqui, a gente vai começar a deixar uns bancos sem estofamento, que é para quem chegou muito cansado e não conseguir dormir confortável. E o pastor Hermes Steinmeier levantando essas questões. Né? Eu lembro-me que quando fui fazer um trabalho histórico da Igreja Presbiteriana de Astorga, que eu era de lá, nós levantamos, eu fui ler as primeiras atas do conselho, datadas de 1940, acho que mais ou menos isso. Tá? A ata número 1, hoje, numa bela manhã de sol, estamos aqui reunidos, o conselho da igreja e tal. E eu lendo as atas, fui ver lá, alguns irmãos eram chamados ao conselho da igreja porque não se portavam bem no domingo. Porque no dia do Senhor, ou jogavam bola, ou faziam outras coisas que tomavam o tempo e tomavam a força e o fôlego que deveria ser destinado ao Senhor. Você pode pensar, isso é radical demais. Talvez nós deveríamos pensar, será que nós não abrimos a mão demais? Mas enfim, alguém levantou a mão na plateia e falou, pastor, o senhor assiste televisão do domingo? O pastor Hermes entendeu a pegadinha e falou, então, antes de eu responder, ele falou, eu quero saber, se você quer saber se eu assisto televisão, para que eu assistindo televisão você possa jogar bola, ou para que você pare de jogar bola e eu pare de assistir televisão. Você quer saber se há alguma espécie de falha em mim, para que nós dois nos corrijamos, ou por conta das minhas falhas você tem a liberdade de pecar tranquilamente. Hoje, quando as pessoas falam mal da igreja, não se engane. Você ouve o povo falando do pastor A, B, porque esse pega dinheiro, aquele tem televisão, aquele não sei o que lá. Não se engane. Nenhuma dessas pessoas, ou pelo menos a maioria delas, não está preocupado com o evangelho. Não está falando assim, aquele rouba dinheiro, então não vou roubar, vou fazer certinho. O presbítero Rinaldo fala, como é que é não fazer certinho? Aquele lá vende milagre, então nós não vamos vender milagre, nós vamos ser fiel ainda que o milagre não aconteça. Aquele lá não prega o verdadeiro evangelho, então nós vamos procurar alguém que prega o verdadeiro evangelho e vamos seguir. Não é para isso. A ideia é, vou desqualificar a igreja e juntamente com a desqualificação da igreja, eu desqualifico a mensagem. Ou seja, eu não preciso ser crente igual a vocês. Todo mundo tem problema, todo mundo tem pecado, todo mundo tem falha. E a gente usa aqueles ditados assim, tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar. É verdade, irmãos, mas os ruins daqui está dependendo da graça. A diferença é que os ruins do outro lugar não acham que é ruim, os daqui acham que é ruim. Até os bons daqui já sabem que é ruim. Essa é uma diferença muito séria. E é por isso que o apóstolo Paulo apresenta a defesa. Porque a preocupação dele não era com ele. Paulo sabia que as pessoas queriam desmerecê-lo para desmerecer a mensagem do evangelho. E o mundo dos nossos dias segue o mesmo modus operandi daquele tempo de Paulo. É o mesmo modelo de Tessalônica. Tentam desqualificar a igreja, tentam desqualificar o testemunho dos cristãos, tentam desqualificar os obreiros com a finalidade de dissolver o evangelho, de enfraquecer a fé genuína em Cristo, de não ter que ser responsabilizados pelos seus próprios pecados. E é por isso que nessa defesa, nós precisamos estar atentos, porque Paulo nos dá algumas dicas importantes para mim e para você, de como esse evangelho deve ser proclamado. Paulo está dizendo aqui, na sua defesa, ele está fazendo um alerta para a igreja também, de como nós devemos proclamar o evangelho. Em primeiro lugar, Paulo deixa isso muito bem claro, que esse evangelho, uma vez que eles querem nos desmerecer, querem desmerecer a igreja do Senhor, para que eles possam pecar livremente, nós devemos caminhar na contramão do sistema. E Paulo nos mostra que esse evangelho deve ser pregado, em primeiro lugar, com trabalho e confiança. É o que Paulo fez. Versículos 1 e 2. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário,
apesar de maltratados, insultados lá em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo está dizendo, irmãos, cheguei aí com trabalho, não foi em vão, não foi brincando, foi com pregação. O trabalho do Evangelho deve ter por objetivo gerar conversões. Paulo não ficou com pantomimas, preocupado com coisas de segunda classe. Paulo pregava o Evangelho ainda que isso pudesse lhe custar a vida. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Discipulado é trabalho. Às vezes as pessoas falam, mas qual que é o trabalho do pastor? O pastor tem que se afadigar e estudar a Bíblia. Empregar. Esse dia eu estava conversando com o pastor Márcio, ele falou, rapaz, escolhi uma série para pregar muito boa, e realmente é boa a série. Os primeiros discípulos, tem uns 3, 4 discípulos lá que não diz nada sobre eles. Tiago menor, é tudo que fala do Tiago, que ele era menor. Menor que quem? Era menor de tamanho, era menor de idade, era menor de importância. Aí o pastorzão vai lá, ó, ralar a cabeça para estudar. É a função. Porque o objetivo do trabalho do Evangelho é fortalecer os crentes, é gerar conversão, é estudar a palavra, é fixar na mente e no coração das pessoas todo o conhecimento. É claro que o auxílio, e o único que pode fazer isso é o Espírito Santo, mas isso não faz com que o trabalho tenha que diminuir. O trabalho nosso como crentes é dar testemunho no trabalho, na igreja, onde quer que a gente pise, na escola. Trabalho. Evangelho é trabalho, e trabalho duro. Paulo diz que esse trabalho não foi vão, porque os objetivos foram alcançados. Eu lembro de algumas pessoas que chegavam na igreja, uma em especial, começou a visitar a igreja, e eu conversando com ela, falou, olha, que bom que você veio. Ela falou, pastor, tinha que vir. Mas por que você tinha que vir? Porque eu não aguentava mais o fulano de tal me convidando. Então eu falei, eu vou na igreja para me livrar dele, pelo menos eu vou, aceito o convite. Ele não me convida mais, mas eu vim, o evangelho me atingiu. E a pessoa ficou trabalho árduo. Aquele irmão ficava lá, vamos lá visitar minha igreja, vamos lá visitar minha igreja, vamos lá comigo. Eu canto na igreja. Não, o irmão à época era o Leandro, hoje é presbítero Leandro. Vamos lá, ver eu cantar. Que o Leandro cantava em tudo quanto é canto. Eu estou cantando aqui, a pessoa ficava, não, tá bom, né, vou lá. E veio, trabalho. Trabalho para Cristo em todo lugar. E Paulo diz mais, trabalho e confiança. Confiança em Deus no meio das lutas. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Em nenhum tempo da história, o evangelho foi aceito com facilidade. Não é hoje que ele vai ser. Em nenhum tempo da história, o evangelho genuíno de Cristo foi ou será aceito com facilidade. Diga-se de passagem, a Bíblia nos diz que nos nossos tempos hoje, os homens se levantarão contra tudo que se chama Deus. A questão não é nem evangelho, é tudo que se chama Deus. Você vê briga hoje entrando documento no judiciário para tirar crucifixo de repartição pública. Não sei se você sabe, mas já há documentos tramitando já há muito tempo para tirar o Deus seja louvado da nota do dinheiro. Tem gente que nem sabia que tinha Deus seja louvado lá na nota. Mas por que essas coisas? Porque a sociedade está fundada em cima de princípios judaico-cristãos. O conceito de família, o conceito de ajuda, de dinheiro, de posses, de amor, de misericórdia, de graça, de ação social. Tem gente que fala, pastor, a igreja precisa fazer ação social. A maior ação social da igreja é o evangelho. O evangelho tira o cara do pecado, da miséria, da bebida, da cadeia, do inferno. É a melhor ação social. É muito melhor que um prato de comida. É o evangelho. Mas ele nunca foi aceito com facilidade. Sempre tem briga. Por isso que Paulo fala confiança em meio à luta. Versículo 2, apesar de maltratado e insultado em Filipos, como vocês sabem, também tivemos ousadia e confiança no Senhor. A tarefa da pregação do evangelho vai continuar enfrentando dificuldades. Perceba, Paulo foi perseguido em vários lugares. Sofreu açoite, apedrejamento, cadeia, sofrimento. Quando ele usa o exemplo de Filipos, está lá em Atos, depois você abre sua Bíblia, Atos capítulo 16.
até o versículo 40, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo chegou com Silas em Filipos, tinha uma menina possessa de demônios que fazia adivinhações na porta da cidade. Paulo orou pela menina, o demônio foi expulso, mas aqueles que exploravam a menina ficaram bravos com Paulo, chamaram os guardas bateram em Paulo, não perguntaram nada, prenderam Paulo na cadeia. Paulo foi para a cadeia. Na cadeia, o que ele estava fazendo? Reclamando? Não, ele e Silas estavam cantando, louvando a Deus. Enquanto eles cantavam, abriram a cadeia toda, as amarras caíram. Quando chegou o carcereiro pela manhã, carcereiro de Filipos, que nós conhecemos, sobre a sua conversão, ele ficou desesperado, falou: a cadeia está aberta, os presos, foi tudo embora. Mas Paulo já tinha pregado o evangelho para aquele povo, estava todo mundo lá dentro, e o carcereiro pensou em se matar. Paulo falou: mata não, a gente está aqui, eu e todos eles aqui. O carcereiro ficou impactado. Falou: mas o que eu posso fazer para receber o evangelho? Paulo falou: creia no Senhor Jesus, e você e toda a sua casa vai ser salvo. Pregando. Mas por que Paulo foi parar na cadeia? Ele foi fazer capelania carcerária? Não, irmãos. Ele foi encerrado na cadeia por causa do evangelho. Foi maltratado, bateram nele, o insultaram. Diz mais, que por isso ele precisava de ousadia e de coragem. Tivemos ousadia e confiança em Deus em anunciar o evangelho. Isso é fundamental. Hoje nós precisamos ter ousadia e coragem, porque talvez a gente vai perder amigos. Talvez a gente perca trabalho. Talvez a gente perca irmãos da igreja. Talvez a gente perda a igreja. Tem igreja que não vai aceitar esse evangelho. Não se engane. E não pense nas igrejas dos outros, não. É nas nossas mesmo. Tem um monte de PB que não gosta desses evangelhos aqui. Está muito mais preocupado em entregar uma cesta básica, e devemos fazê-lo o máximo que pudermos, do que em pregar o evangelho. Tome muito cuidado com o conceito inclusivo. Porque o inclusivo geralmente dilui para poder incluir. Paulo diz que o evangelho é pregado com trabalho e confiança. Nós somos chamados, irmãos, a pregar esse evangelho de Cristo, com trabalho árduo, em todos os lugares. Então, assim, onde é o meu trabalho, pastor? O do senhor eu acho que é na igreja. Tem gente que acha, tem gente que acha que é aqui. Não resume aqui não, viu, gente? Tem gente dá umas cacetadas aí por fora aí também, a gente trabalha. E não é trabalho à parte, né, mas com a igreja mesmo. Mas onde é o seu trabalho? É vir no culto? Assim como o trabalho do pastor não se resume ao púlpito, o seu também não. Ah, não, o negócio é do pastor, comigo eu estou livre. Não, irmão, você tem que pregar o evangelho onde você estiver. Você é chamado para ser testemunha de Cristo. E você só consegue fazer isso com suor e confiança em Deus. Isso se dará pelo testemunho firme, diante das falácias, diante das mentiras, diante das perseguições. Isso você vai precisar ter confiança no Senhor para crer que Ele tem o melhor para você, mesmo diante dos riscos de ser cristão verdadeiro nos nossos dias. E há riscos em ser cristão verdadeiro no nosso dia. Talvez daqui uns dias tenha risco até de cadeia. Essa semana, em São José dos Campos, agora, em São José dos Campos, uma igreja foi proibida de registrar o seu estatuto. Tem o documento, se você quiser, eu mando para você. Do cartório, rejeitando o registro do estatuto, porque a igreja diz que não aceitava uniões homoafetivas. O cartório diz: não pode. Está achando que está muito longe da gente talvez ter que visitar a cadeia? Ou melhor, da gente ser visitado na cadeia? Não está muito longe. Precisa de ousadia. Talvez por conta das perdas. Já falamos de amigos. Talvez haveres. Emprego. Status. Talvez escárnios. Ah, você é crente? Ah, você não pensa, você é acéfalo, você empreitou para a pessoa o pensamento, vão dizer de tudo. Trabalho e confiança, mesmo no meio das perseguições, mesmo no meio da luta. Então, perceba que a defesa do apóstolo Paulo não era só sobre ele. É sobre o evangelho. Como ele deve ser proclamado? Trabalho e confiança. Segundo lugar, para a glória de Deus. O evangelho deve ser proclamado para a glória de Deus. E aqui é muito interessante porque
Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem usufruir do Evangelho. Eles querem ver que tipo de benefício o Evangelho pode trazer. Ele quer a cura, ele quer o salário, ele quer o dinheiro, ele quer a prosperidade, ele quer A, quer B, quer paz, quer tranquilidade, ele quer um monte de coisa. E aí ele vem para a igreja mais ou menos como você pega um carrinho e vai numa fila do mercado, com a sua lista de compra. Não é assim? Você pega a lista de compra. Eu lembro que a gente sempre fez compra com a listinha, né? Hoje mais do que nunca, né? Você vai com a listinha, calculador, kit, lista, calculadora, né? Eu lembro das nossas primeiras compras, quando era eu e a Patrícia. Nós íamos com a listinha, calculadora, fazíamos toda a compra. Aí sobrava alguma coisa na conta, a gente voltava catando iogurte, essas coisas todas aí, né? Hoje não está muito diferente. É que hoje tem as meninas, então o iogurte vai quase que na prioridade aí, né? Mas tem a avó também que dá um suporte ali, né? As meninas gastam um pouco na conta da avó. Tem gente que vem para a igreja mais ou menos assim. Lista de compra e calculadora. Na calculadora ele deu dízimo. E na lista de compra ele começa a fazer a relação custo-benefício do seu dízimo. E tem gente que eu vou dizer aqui que recebe muito mais do que dá, viu? Se for ver por essa conta aí, tem gente que o melhor negócio para ele é o sistema que ele faz aí, porque nem é fiel naquilo que faz e cobra tudo. Tudo. Se o vento não está legal, inclusive arrumaram aqui, louvado seja Deus. Se o vento não está legal, o ar não está legal, o banco, não sei o quê. Ai, foi comprido, foi curto. Ah, irmão, é tenso. Aí a pessoa entra com a sua lista de compra. Agora eu quero uma bênção, agora eu quero uma paz, agora eu quero um trabalho, agora eu quero uma cura. E ele vai fazendo aquele tique. Paulo diz que não pode ser assim. Não é para nós, é para a glória de Deus. Paulo afirma que a sua pregação não era fruto de um desejo enganoso de aceitação. Olha o que diz a partir do versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Ele não tinha a intenção de ficar famoso. Ele tinha a intenção que o evangelho fosse pregado. Ele não tinha a intenção de ser respeitado por causa do evangelho, embora ele devesse ser respeitado pela sua posição como apóstolo, servo do Senhor. Paulo não usava de meias palavras para pregar. Ele pregava com fidelidade, porque Paulo fazia para a glória de Deus. Ele pregava o evangelho puro e completo em todos os sentidos. Olha o que diz o versículo 3. Paulo pregava o evangelho isento de erros. A ideia do não procede de erro é a ideia que o meu evangelho não tem artimanha, que enfraquece o conteúdo. A gente não fala só da graça e esquece do pecado. A boa notícia só é boa notícia para quem entendeu a má notícia. Você só entende de salvação se você perceber que você está condenado. Senão, salvação para você é um mero conceito bonito que é falado nas igrejas, mas você pergunta, me salvar de quê, pastor? De você mesmo, do seu pecado, do inferno. E quem vai para lá? Quem vive em pecado. Paulo não tinha, assim, meias palavras, ele pregava. Paulo não estava preocupado em tornar o evangelho aceitável, menos confrontador. Não pregava meias verdades. E meias verdades são mentiras completas, irmãos. Quando a gente tenta amenizar o evangelho, sabe o que a gente está dizendo? A gente não percebe, mas sabe o que a gente está dizendo? Pastor, eu lembro de um tempo que se falou muito na igreja de não falar de pecado. Falava de erros, de falhas, deslizes. Fala pecado. Pecado é duro demais. Fala, você é um pecador. É duro demais. Fala assim, você é um deslizador. Você é um tropeçador. É um pecador mesmo. Quando nós tentamos amenizar o conteúdo do evangelho, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, Senhor, o Senhor fez assim, o Senhor não dá conta de fazer a coisa certa, a gente precisa dar uma força para o Senhor. Porque o Senhor não consegue. Então, se eu não agir, o evangelho do Senhor se torna inaceitável. Você entende o que nós estamos fazendo quando você está tentando amenizar o evangelho? Está dizendo, o Senhor não sabe fazer, deixa que eu te ensino. Paulo falou, o meu não, é isento de erro. Diz mais, as intenções dele eram puras. E quando ele fala que
que não tinha intenções impuras, ele se refere à sensualidade, à imoralidade que estava ligada ao paganismo da época. Paulo fala da libertinagem, que facilitava a aceitação do evangelho pelos ímpios. Paulo fala de certas formas de religiosidade que eram aceitas. Paulo não dissolvia o evangelho, que era pecado era pecado. Não tinha esse negócio de igreja inclusiva, de aqui pode. Não, você precisa entender a graça. Todos nós pecamos mesmo, mas se não nos arrependemos, vamos para o inferno. Então Paulo não tinha essa ideia de manter a pessoa no seu padrão de vida errático dentro da igreja. Você quer viver em pecado? Bora, vai para o mundo. Nós não vamos te dar trabalho, você não vai nos dar trabalho, ó, ficamos quites. Essa é a ideia de Paulo. É duro, né? Essa é a ideia de Paulo. Ele falou, eu não vou minimizar o evangelho para que você venha pecar em paz dentro da igreja. Irmãos, vou falar um negócio para você. Louvado seja Deus. Se você, quando peca, Deus tira o seu sono, você não consegue dormir direito, dá sua dor, tremedeira, você passa mal, palpitação, fica bravo com Deus não. Você chega em casa e fala, louvado seja Deus. Aleluia, que o Senhor não me deixa pecar em paz. Paulo falou, não vou deixar vocês pecarem em paz. Diz mais, isento de engano. Paulo não focava em partes do evangelho, mas no conteúdo como um todo. Paulo não usava de estratagema. Agora, a noite dos milagres, dos sinais, da maravilha, da cura, da prosperidade, do trabalho, do dinheiro. A motivação de Paulo era correta. Aqui nós pregamos o evangelho. Ele vai atingir todas essas áreas, mas quem diz que vai atingir é ele, não somos nós. Nós não temos como governar isso. Eu não posso fazer uma segunda-feira dos milagres porque eu não tenho a agenda do Espírito Santo na minha mão. O senhor vai vir aqui e vai fazer milagre. Mas como? Se eu não quiser. Nós inventamos. Paulo não tinha isso. Ele fala que o meu evangelho é isento de engano. Ele queria que as pessoas fossem a Cristo, por terem sido atingidos pela graça e não pelo mero convencimento humano, pecaminoso e utilitarista. Paulo reconhecia a sua grande responsabilidade. Então, é para a glória de Deus, irmãos. Há uma grande responsabilidade em pregar o evangelho. Ele havia sido encontrado pelo Senhor na estrada de Damasco, Atos 9, dos versos 1 até o 25. E Paulo diz, versículo 4 aqui, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto dele confiar o evangelho, então o que eu tenho que fazer? Pregar o evangelho. É uma responsabilidade que pesa sobre a igreja. O Senhor não levantou nenhuma outra instituição da sociedade para pregar o evangelho. Percebe? Quando Jesus falou que ia estabelecer algo para Pedro, ele falou assim, eu vou estabelecer uma sociedade anônima, uma sociedade limitada, um clube de amigos, uma sociedade de homens ou de senhoras afins de um grupo de trabalho ou um sindicato. Não. Jesus disse para Pedro, eu vou estabelecer a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. De maneira que ser igreja é uma bênção, mas é uma responsabilidade. Paulo sabia, eu fui aprovado por Deus para pregar o evangelho. E eu tenho que pregar o evangelho para a glória de Deus. A preocupação em pregar e viver o evangelho deve ser sempre a de agradar a Deus, não aos ouvidos humanos. Assim, falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Jesus fez isso também, irmãos. Jesus pregando junto com seus discípulos. Provavelmente foi um sermão daqueles de balançar as estruturas. O povo, ó. O apelo não era assim, venha para que o povo virou as costas e foi embora. Aí Pedro chamou Jesus. Vem cá, Jesus, fala um negócio para você. Ninguém vai ficar aqui com esse sermão, não, senhor. O sermão é ruim demais. O senhor faltou na aula de homilética lá do céu? O que aconteceu, Jesus? Sermão duro. Qual foi a resposta de Jesus? Verdade, Pedro? Não. Quer ir embora também? Pode ir. Mas o evangelho tinha cooptado o coração de Pedro. E Pedro falou, não, senhor, vou não. Para onde nós iremos? As palavras são duras, mas são palavras de vida eterna. Paulo diz assim, falamos não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus que prova o coração.
Se tiver que ferir, que o evangelho fira. Agostinho de Hipona, nas suas confissões, ele tem um poema maravilhoso. Agostinho fala assim: feriste-me e eu te amei. Por quê? O Senhor me mostrou que eu sou um pecador. E por conta disso a graça me atingiu. O Senhor me feriu e gerou em mim um amor, porque a maravilhosa graça me atingiu. Coisa fantástica, irmãos. Deus conhece as nossas motivações. Outro aspecto importante da pregação do Evangelho para a glória de Deus é que Paulo nunca colocou o homem no centro, mas Deus no centro. O centro do Evangelho não é o homem, irmãos. Não sou eu, não é você, não é a igreja. Nós somos alvo do Evangelho, mas não o centro. O Evangelho vem a nós para nos salvar, mas o centro do Evangelho é o Todo-Poderoso Deus, na figura santa da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que na economia divina executam toda a salvação. Pai, planejador, provedor, o Filho, o Cordeiro oferecido e o Espírito, aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Versículo 5, Paulo diz: a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. A preocupação de Paulo não era bajular os irmãos. Você é o centro de Deus. Ah, irmão, se a gente fosse centro de Deus, Deus estava roubado. Imagine se fôssemos nós o ponto fraco de Deus. Acabou com a divindade. Porque a gente é fraco demais. Todos nós. Pecamos por palavras, atitudes e pensamentos. O tempo todo. Paulo diz: eu não usei bajulação. O objetivo não é manter minha fama. Não é amealhar amigos. Não é trazer dividendos para mim. Mas o objetivo é apontar a Cristo. O objetivo é Cristo, para a glória de Deus. Como consequência, Paulo não buscava elogios. Versículo 6, também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de ninguém. Pregador que busca elogio, igreja que busca ser elogiada, é uma igreja que está fadada a ser tentada a se acomodar à sociedade. Tá? Aquela igreja, não, pastor, nós vamos fazer aqui umas horas, nós precisamos que o povo nos elogie. Aí você vai começar a ser guiado pelo elogio. O que é melhor? Vamos ajustando aqui, vamos ajustando ali. Paulo diz: eu não fiz isso. Eu não me preocupava com isso. Porque a glória não era para mim, o objetivo não era alegrá-los, era salvá-los e a glória do Salvador. Nós também somos chamados a proclamar o Evangelho para a glória de Cristo, irmãos. Para a glória de Deus. Na verdade, nós somos salvos para viver para a glória de Deus. Então, como é que esse evangelho tem que ser proclamado? Suor, trabalho, confiança, glória de Deus. Em terceiro lugar, abnegação. Nós não somos chamados para sermos senhores do evangelho, mas servos do evangelho. Proclamamos a verdade, mas somos servos dessa verdade. Versículo 7, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Assim como uma mãe acaricia os próprios filhos. Paulo fala de exigências. As exigências aqui de Paulo estavam relacionadas ao sustento e ao respeito. Paulo podia falar o seguinte, gente, não vem discutir comigo não, eu sou apóstolo. O meu chamado foi feito pelo próprio Salvador, que me encontrou na estrada de Damasco. Nós tivemos ali um face a face. Ninguém veio pregar o evangelho. Eu prego o evangelho para vocês. O que eu recebi foi do próprio Cristo. Paulo podia falar: olha, é o seguinte, o meu sustento vocês têm que me dar. Simples assim. Sem negociações. O que é meu, o que é de vocês, é de vocês. Ele falou: eu poderia fazer isso. Eu tinha autoridade para fazer isso. Embora isso fosse justo, embora pudesse cobrá-los. A pregação estava fundamentada no amor protetivo, responsável, que gera crescimento, desenvolvimento na fé. Paulo falou: eu me tratei, me portei no meio de vocês como uma mãe que acaricia os filhos. Uma vez eu conversava com um santo irmão, amado, estava no ministério pastoral, hoje infelizmente não está.
Ele falava, rapaz, eu não aguento mais. Das 7 horas da noite, o povo entra em contato. Eu falei, mas como é que é? Não, todo mundo trabalha das 8 às 6. Eu falei, mas por que você não arrumou um serviço então? Ué, por que comigo tem que ser diferente? Eu falei, rapaz, a lã não pode ser peso para o carneiro. Você veio para cá por profissão ou por chamado? Ah, mas não pode ser assim. E uma vez a gente conversava e uma vez ele foi procurar, estava procurando campo. Até eu indiquei ele nesse campo. Depois eu pedi perdão para os presbíteros por ter indicado. Verdade, irmãos. E logo que ele foi no campo, perguntaram: e a sua esposa, e a sua família? Ele falou: vocês estão contratando a mim, a minha esposa ou a minha família? Os presbíteros falaram: não estamos contratando ninguém. Nem você, nem esposa, nem família, nem ninguém. Nem vamos mexer com esse negócio de contratar. Segue, prega aí domingo à noite, dá uma oferta. Vamos embora. Por quê? Porque não entendeu que nós não somos senhores do Evangelho. Nós somos servos. Nós somos escravos do Evangelho. Paulo diz assim: eu trabalho suando. Você está chamado para o ministério o tempo todo. Você vê as exigências que a gente faz para presbítero e diácono. Nossa, pastor, é tenso, é tenso. Alguns presbíteros aqui já ficaram comigo até 4 horas da manhã. Com detalhe, eu ia para casa dormir e podia dormir até às 10. E o presbítero tinha voo 5h30, 6 horas da manhã para continuar o serviço. Nessa hora ele falou: melhor ser pastor. Eu podia ir dormir. Mas ele não podia. Trabalho na igreja. Somos chamados a isso. Como uma mãe acaricia os filhos. Embora pudesse exigir. Mas o nosso modelo é outro. Nosso modelo não é o modelo da CLT. Nosso modelo é daquele que entregou a vida na cruz do Calvário. O tempo todo. Lembra quais foram as palavras de Jesus? O meu pai trabalha até agora. E eu? Eu estou de férias? Eu estou de boa na lagoa? E eu trabalho também. Até agora, ó. O tempo todo. O tempo todo. Dispostos a entregar a vida. Irmãos, abnegação. A igreja tem que estar disposta a isso. A igreja tem que estar disposta a entregar a vida. A igreja tem que estar disposta a abrir mão de uma reforma para abençoar um irmão, uma família, uma casa. Se a igreja não estiver disposta a fazer isso, ela precisa repensar até se ela é igreja. Ela precisa pensar nisso. Se as coisas forem mais importantes que as pessoas, irmãos, não tem jeito. Paulo disse que estava disposto a entregar a vida pelo Evangelho e em favor dos irmãos, movidos pelo amor, seguindo o modelo de Cristo. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho, mas a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados. O Evangelho é um chamado para autonegação. Quando você se converteu, você recebeu a graça do Salvador, você foi chamado para autonegação, para servir o outro, para andar a segunda milha. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Se ele te obrigar a andar uma, vai na segunda de bônus. Se ele te roubar a camisa, dá a capa. Se ele bater numa face, oferece a outra. É o Evangelho. É a contracultura. É o contrário do que o mundo pensa. É a loucura da pregação. Precisa ser pregado de maneira abnegada, com trabalho real e dedicação, como nós já vimos. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, versículo 9, do nosso esforço e fadiga, e como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho, trabalhando com afinco. Paulo usava ofertas que ele recebia lá de outro lugar para investir no Evangelho. Eu tive 15 semanas, 15 semanas não, muito tempo, 15 dias. Deu até um peso no coração. 15 semanas é tenso, irmãos. No campo missionário é diferente. O tempo corre diferente daqui. Eu passei 15 dias de 24 horas contado no dedo, lá em Angola. Sabe o dinheiro que a gente manda de oferta aqui? E que às vezes a gente fica até meio, mas o missionário comprou um carro novo. Ué, ele precisa andar lá. Mas ele comprou um Land Rover. E aqui eu tenho Fusca. Você já andou nas estradas da África? Eu fui lá andar, irmão. O Land Rover passa apertado lá.
Nós entramos num lugar lá com um carrão que nem eu andei aqui, topzão da Kia lá. Entrei num lugar lá, falei, esse carro não vai sair daqui não. E o pior é que o carro era grande, eu ficava, meu Deus, e empurrar esse carro vai dar um trabalho aqui. Você não tem ideia, irmão. Mas nós tentamos transportar daqui para lá. Os irmãos estão pegando o dinheiro que eles recebem de doação, investindo no Evangelho. Às vezes a gente olha assim, dei oferta, o irmão comprou um iPad, comprou um iPhone, comprou um Apple. Irmão, eu preciso que funcione. Eu estava lá, 4 horas de diferença, na madrugada, uma das minhas meninas inventou de pôr uma agulha na boca. Patrícia me ligou, falou, fulano aqui engoliu uma agulha. Eu falei, meu Deus, corre lá para o hospital. E o telefone não pegava direito, irmão. Sabe o que é isso? 14 mil quilômetros de casa, 4 horas de fuso horário diferente, você ali esperando uma ligação, tem que funcionar. Você está do outro lado do mundo. Eles investem tudo isso para se desgastar no Evangelho. Paulo pegava as ofertas e trabalhava ali em Tessalônica, além do seu próprio trabalho pessoal, com afinco. Nós também somos chamados a proclamar esse Evangelho, irmãos, com a mesma abnegação. Abrir mão de nós. Daqui uns dias eu quero trazer um pastor amado aqui, pastor Hélio, que está construindo uma igreja presbiteriana em Goiuerê. Ele mandou para mim o projeto. Falei, pastor, gostei do projeto, vou levar o senhor para pregá-la na igreja. E nós vamos fazer uma oferta para essa igreja. Eu já vou te avisar antes que é para você vir preparado. Para quê? Talvez você nunca vai pisar em Goiuerê. Nunca. Mas alguém vai ser alcançado pelo Evangelho. Porque com abnegação você abriu mão de uma Coca-Cola, de um lanche, de uma camiseta nova, sei lá do que você vai fazer. E mandou uma oferta para construir um templo. Eu não sei quantas pessoas ofertaram para que a gente estivesse aqui. Hoje você está aqui no templo, aqui, pastor, isso aqui foi fruto das nossas mãos, verdade. Mas esses bancos, por exemplo, vieram lá da igreja central. Estava conversando no conselho, o presbítero Israel, eu falei, eu era criancinha, já tinha esses bancos aí. Não que o presbítero Israel seja velho, né? Mas você imagina a idade do banco aí, né? O primeiro templo aqui foi construído com madeira ganha da igreja. Gente doou, gente ofertou, abriu mão. É assim que o Evangelho tem que ser proclamado. Por último, em santidade. Paulo diz que se comportou de maneira piedosa, justa e irrepreensível, sem razão para censura. Se a preocupação do apóstolo Paulo é que eles desqualificassem a sua pessoa para desqualificar o Evangelho, é o que eles estão fazendo hoje em dia. E qual que deve ser a nossa preocupação? De andarmos assim também. Versículo 10, vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa. O que é piedade? Piedade é pureza religiosa. É o crente que lê a Bíblia, ora e vive de acordo com o que lê. Não é aquele que decora versículo, mas lá fora seja o que Deus quiser. Paulo diz, vocês sabem, e Deus é testemunha de como eu me comportei no meio de vocês. Perceba que Paulo agora, ele não está falando necessariamente da pregação do Evangelho, mas da prática pessoal do Evangelho. O Evangelho tem poder em si. Você vai falar do Evangelho para um amigo, para um parente, para alguém da família, ele tem poder em si. Fato. Graças a Deus que ele não depende da gente. Tem poder em si. Mas você não tem ideia do impacto que causa quando o Evangelho é pregado junto com o testemunho. Quando a pessoa olha para mim e para você e fala, olha, de fato, o Evangelho mudou essa vida. De fato, mudou. Paulo diz, olha, eu tive pureza na presença de vocês, vida piedosa, justiça, pureza moral. Isso é uma coisa que me causa asco, é a crentaiada com a boca suja. Eu falo com a boca e com o dedo sujo, porque hoje quase não falo, tudo na internet, né? Ai, irmãos. Me dá um arrepio. E me dá um arrepio também quando os irmãos vão lá e curte. Já falei várias vezes aqui. Você curtiu a foto do irmão em pecado, você está dizendo, peca mesmo, irmão, tá legal, ó, joia, tamo junto. Hashtag, como é que é aqui? Hashtag tamo junto. É o que você está dizendo para ele.
Ele mandou uma piadinha com palavrão, você põe lá. Você está dizendo, é isso aí, irmão. Essa é a conduta. Paulo diz, não. Eu andei de maneira justa diante de vocês. A minha postura foi diferente. Irrepreensível, sem dar razão para que alguém viesse me censurar. Entende o que é isso? Então, ó, eu prego o evangelho, trabalho, afinco, confiança, para a glória de Cristo, a abnegação, mas a minha vida acompanha esse evangelho. A minha vida acompanha a mensagem. O próprio testemunho pessoal de Paulo apontava para a forma como o evangelho deveria ser aceito e encarado com seriedade, irmãos. Nós precisamos entender que o evangelho é coisa séria. Não é brinquedo, autoajuda. Paulo diz mais, com respeito, amor, responsabilidade. Olha como é que ele usa as figuras paternas. Primeiro ele fala, olha, eu me comportei como uma mãe, que estava disposto a acordar de madrugada. Não é assim que as mamães fazem? Acorda de madrugada. Quando nasce o bebê, então, né? O bebê tem hora para mamar. Você fala assim, ó, mama agora só 6 da manhã. Funciona assim na casa de vocês? Se funcionar às 6, se bem que nós já acabamos com a fase dos bebês, né? Agora é só os netos lá para frente, bem lá para frente ainda. Mas bem lá para frente ainda. Lá para frente. Mais um pouquinho, tá? E aí a responsabilidade é das filhas, não é nossa, né? Vai ser, né? Mas é assim que funciona, olha lá, a Júlia lá balançando no colo. Quando você fala assim, meia-noite, agora só às 8, hein? Ela fala, beleza, pai, vou dormir sossegado, põe um reloginho para despertar às 8. Olha lá, se meia-noite e meia, agora eu quero mais. A mamãe reclama, ela vai lá, de madrugada, quando está doente, mede febre. Só que aqui, Paulo usa uma outra figura importante, a figura do pai. Então, ó, como uma mãe estava disposta a dar a vida por vocês. E como um pai, eu me portei com respeito, com amor, com responsabilidade, sem excesso nos relacionamentos, com compromisso. Como um pai, não como um colega. A ideia de pai a filhos aqui remete-se à responsabilidade. Eu cuidei de vocês, eu os amei, eu me dediquei, eu assumi a responsabilidade de me tornar modelo de vocês, de sustentá-los com firmeza, segurança. E Paulo diz o que ele fez, exortando, consolando, admoestando. Tarefa do pai. Exortando, trazendo para perto. Isso que é exortar, viu, irmãos? Às vezes você fala, não vou exortar o irmão, você põe o irmão para correr. Exortar, não. A palavra significa trazer para perto. Não permitir que se distancie, que se desvie do caminho, levantar se estiver caído, puxar pela mão se estiver correndo para longe. Isso é exortar. Paulo fala, eu exortei, eu trouxe vocês para perto de mim e do Evangelho, eu os consolei no meio das aflições, eu dei incentivo, isso é consolo, dar incentivo para a alma, fortalecimento, apoio, encorajamento. É outro conceito que também a gente tem errado, né? Vou consolar, tadinho, tadinho. Não é isso que é consolo. Consolo é incentivo. O Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco. Eis que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa segurança. O mundo desaba ao nosso lado, nós confiamos no Senhor. O Senhor está conosco. E se tudo tiver perdido aqui, se nós estivermos vendo as portas da morte, o Senhor nos aguarda. Tem gente que está morrendo, o crente vai consolar, fala, não, vai morrer, não, está morrendo. Fica mentindo. Mentira nunca consola. Às vezes, no momento desse, fala assim, como está o seu coração para encontrar com o seu Salvador? Que pode ser que Ele queira te buscar. Eu tive experiências fantásticas nesse sentido. De irmãos que com lágrimas nos olhos, não pela morte em si, pastor, Salvador me espera. Estamos indo. Consolo, de verdade. Admoestação. Admoestação é outro aspecto também que a gente trata errado. A admoestação é a bronca tipo 2, né? Exortação é a bronca tipo 1, a admoestação é a bronca tipo 2. Não é. Exortação é trazer para perto, e a admoestação é dar testemunho pessoal. Chamar a atenção e se colocar como modelo. Vamos junto. Nós também somos chamados, irmãos, a proclamar o Evangelho de Cristo em santidade de vida. O mundo está com binóculo sobre nós.
Nosso testemunho é fundamental, tal qual a nossa pregação. Lembre, ainda que o evangelho tenha poder em si, ele requer de nós a responsabilidade de uma vivência condizente com a pregação, como um pai aos filhos. Responsabilidade. O evangelho é coisa seríssima. Precisa ser pegado e vivido de maneira séria. O mundo não aceita com facilidade, nunca aceitou e não vai aceitar. O mundo vai tentar deturpá-lo, desqualificá-lo, destruí-lo e dissolvê-lo. Irão atacar o conteúdo do evangelho, as igrejas, os pregadores, os crentes, os seguidores, irão tentar destruir como um todo. Mas nós precisamos olhar para a Escritura e ver como esse evangelho deve ser proclamado. Porque eu e você somos chamados a isso, irmãos. E diante desse mundo hostil, guarda isso na sua cabeça. 4 maneiras aí que a gente tem de proclamar o evangelho. Primeiro, com trabalho e confiança. O tempo todo, irmãos. Pode ser que você seja acusado pelos seus amigos. Confie no Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Se a gente perder tudo aqui, lembra do hino Castelo Forte? Se temos que perder família, bens, poder, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele nós reinaremos. Confiança no Senhor. Segundo, para a glória de Deus. Não tente amenizar o evangelho para os seus amigos, para ninguém. Não, porque vai lá, você pode continuar desse jeito. Eu já vi gente falando assim, não, mas se eu for para a sua igreja eu tenho que parar de beber. Não, lá a gente bebe um pouquinho. Você tem que parar de beber sim, rapaz. Que quando ele está te perguntando isso, ele não está falando do negócio socialmente. Ele fala assim, eu posso continuar lá, ó, mandando bala com o carburador do V8 aberto? Não, pode não. Lá é tudo elétrico. A gente tenta amenizar, não, você tem que mudar a vida. Você vai entender que o Senhor vai mudar os seus valores, o seu gosto, a sua percepção. Ah, mas assim eu não vou lá. Então não vá, porque o alvo não é você, não é o Salvador que precisa de você, é você que precisa dele. Sem você ele continua sendo Deus, e sem ele você vai para o inferno. Ele pode não aceitar, mas ele vai dormir umas noites meio pesadas. E aí você deixa a graça agir, irmão. Confia. Terceiro, com abnegação. Modelo de Cristo, meu irmão. Todo tempo, todo lugar. Cristo é o modelo. Em último, em santidade. Testemunho. Meu e seu. O mundo vai tentar desqualificar. Firmes no Senhor Jesus. Pregando o Evangelho. Hoje e sempre. Amém? Feche teus olhos. Quero orar com você.